Esse é o Manifesto das 7, a gente vai falar de cinema e comentar um filme que até hoje é um filme futurista. Laranja Mecânica. Laranja Mecânica, ou Clockwork Orange, é um filme de 1981 do diretor Stanley Kubrick. O filme conta a história de Alexander Delarge, um rapaz sádico e violento em uma Londres corrompida, que se submete a um experimento governamental de reabilitação. Esse filme é um clássico obrigatório que influenciou muita coisa no cinema e na cultura pop, e se você ainda não assistiu, corre lá pra ver e depois volta aqui. Antes de mais nada, a gente precisa falar da estética desse filme. Cara, que coisa incrível é essa? Eu nem sei explicar o porquê de ser tão legal. Mas fato é que esse filme influenciou muita coisa no mundo do cinema e da cultura pop até hoje em dia. E atente-se para o fato desse filme ter sido lançado no início dos anos 70. Se hoje esse filme já é pesado, imagina a treta que foi um filme com esse grau de subversão e violência sendo exibido naquela época. Críticas e boicotes não faltaram o mundo afora. Você pode até ver Laranja Mecânica apenas como um filme de entretenimento. Isso se você conseguir, né? Mas se você quiser se aprofundar no filme, vai perceber muitas críticas e coisas subjetivas, tantas que dá até para tratar cada uma em um vídeo específico. Talvez você seja desses que tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Mas se você quiser encarar Laranja Mecânica com seriedade, precisa abrir mão de seus conceitos e preconceitos e encarar os fatos. É muita treta. I read all about the scourging and the crowning with thorns, and I could pity myself helping in and even taking charge of... Assim como o próprio nome, Laranja Mecânica é cheio de contradições e coloca na parede qualquer senso comum sobre a sociedade e a política. E o Alex, que perspicazmente é o próprio narrador da história, o que nos ajuda a entender bem o perfil psicológico dessa coisinha de Deus, é o exemplo perfeito disso. Imagina um moleque bem nascido, inteligente, bonito, capaz de ser eloquente, erudito e que ama música clássica, principalmente Ludwig van Beethoven. Tem até aquela cena em que ele repreende um amigo dele no bar, né, quando ele desrespeita a mulher que estava cantando uma música lírica lá, lembra? Então, o cara tem tudo para dar certo, mas por outro lado, ele é subversivo, cínico, manipulador, ladrão, estuprador e violento apenas por diversão. Sério, o cara não tem motivo algum para fazer isso. Você sacou o paradigma? E ainda por cima, tem todo um arco que leva Alex de vilão a vítima e de vítima a vilão novamente. E ele brinca com isso descaradamente para te mostrar que não tem certo nem errado, todo mundo tem razão e que o ponto de vista é que é o ponto da questão. Hoje eu tô Raulzito, hein? E aí, no meio de tudo isso, nós temos a sociedade lidando com esse problema, né? O Alex é o problema. Mas como representação de um problema ainda maior, que é a violência como um fenômeno e a incapacidade da sociedade de lidar com ela. Sério, pensa nisso de forma coletiva e em todos os sentidos possíveis. Então a coisa toda vira uma salada. A gente tem dois extremos políticos que se aproveitam disso e tentam resolver a situação de formas distintas e por motivos distintos, transformando um problema social em uma questão de campanha política.
Pois bem, no meio de toda essa coisa do certo e do errado, que tem gente que jura que sabe dizer o que é o quê, rola uma treta entre a prática e a filosofia, que é a seguinte: moral versus repressão. Bom, primeiro vamos definir bem aqui qual que é o nosso objeto de discussão, porque tem algumas pessoas que acabam se perdendo com definições, né? Moral: conjunto de valores individuais ou coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Comportamento ético derivado da avaliação da boa conduta. Repressão: ato de reprimir, coibir, combater, geralmente pelo uso da força, punição ou proibição de um comportamento indesejado. Pois bem, definidos os termos, podemos então continuar. Ou talvez um exemplo elucide melhor a coisa, né? Então é mais ou menos o seguinte: em uma rodovia, a sinalização indica a velocidade máxima permitida. Pois bem, a velocidade máxima é o comportamento desejado pela sociedade. Ou seja, a sociedade como um todo precisa que você ande de carro dentro do limite seguro, tanto para você como para o coleguinha que dirige ao seu lado. Pois bem, neste caso, a moral seria a educação e o preparo do cidadão para respeitar esse limite, consciente da sua responsabilidade para com a sua e para com a vida dos demais cidadãos que compartilham daquele mesmo espaço físico. Sacou? Ok. Talvez isso seja um pouco utópico demais, né? É aí então que entra a repressão, que se encarrega de criar meios que impeçam o cidadão de ultrapassar a velocidade limite, como radares e vigilantes que dão multas, passíveis de suspensão do direito de dirigir. Ou seja, se as pessoas não respeitam por bem, elas precisam respeitar por mal. Bom, acho que tem uma cena do filme que ilustra bem essa coisa da moralidade. Apesar, de eu estar pegando como exemplo o Alex e sua gangue, que são criminosos, né? O Alex, ele era líder de um grupo. E ele liderava esse grupo porque seus cúmplices escolheram ele como líder. Então essa é a escolha moral de obedecer ao líder. Mas aí então o Alex começa a se comportar como tirano e a reprimir e castigar os atos dos seus companheiros que ele considerava inadequados, o que é uma repressão pela força. Então, no momento em que Alex passa a liderar pela força, a moralidade já não se faz mais presente, porque a moralidade ela não é compatível com a repressão. Então, na primeira oportunidade que os companheiros têm de livrar-se da repressão de Alex, eles traem ele com a mesma violência que recebem o castigo. E aí o cara acaba sendo largado e deixado para ir para a prisão, certo? Você entendeu o problema? Quando você educa pela moral, você não pode reprimir. Ou então a escolha pelo ato de agir corretamente deixa de existir. E quando você educa pela repressão, você não pode desenvolver uma moralidade, porque já não existe mais escolha, entendeu? Não existe um meio termo. Ou você é bom porque você é bom, ou você simplesmente faz coisas boas porque você não quer ser punido. Então rola essa coisa de tentarem artificialmente conter os impulsos naturais de pessoas consideradas perigosas para a sociedade. E é esse o dilema do filme: lidar com problemas sociais como humanos e encarar as consequências desse processo, por exemplo, como aconteceu com aquele escritor que era um dos principais apoiadores dos direitos humanos e foi uma das vítimas mais brutais e cruéis dessa violência, Que a mulher dele foi estuprada e ele acabou ficando paraplégico, Numa cadeira de rodas, paralítico, sei lá qual que é a palavra certa. Ou então agir pela força e pela repressão, cortando logo o mal pela raiz, junto com o direito de escolha e liberdade, o tal do livre-arbítrio, que paradoxalmente também é uma forma de violência, muito bem ilustrada quando os antigos companheiros do Alex entram para a polícia. Então, aquela mesma violência com que eles usavam para praticar crimes, agora eles usam para defender a moralidade, ou a repressão,
What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. Sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. I'm with the rain. Algumas curiosidades. Segundo Burgess, o autor do livro que deu origem ao filme, o nome Laranja Mecânica é estranho pra caramba, o que torna incrível como título dessa obra, que possui o estranhamento como ferramenta para transmitir a sua mensagem. Aquela cobra, a Basil, ela foi introduzida no filme por Stanley Kubrick quando ele descobriu que Malcolm McDowell tinha medo de répteis. O Stanley alegou que na verdade era só para tornar o personagem dele ainda mais intimidante, mas na verdade foi uma piadinha interna aí para dar uma aloprada no McDowell. Bom, os caras passaram 4 dias gravando aquela cena do estupro na casa do escritor, mas o diretor não estava lá curtindo muito o resultado. Então ele chegou pro McDowell e perguntou se ele sabia dançar e se ele poderia fazer isso na cena. Então eles tentaram a cena novamente, dessa vez com o McDowell dançando e cantando Singing in the Rain, que era a única música que vinha na sua cabeça naquela hora. E ficou tão legal que nem parece que foi improvisado, né? Bom, o filme Laranja Mecânica ele não ficou disponível para exibição pública no Reino Unido de 1973 a 2000, um ano após a morte de Stanley Kubrick. E as lojas de vídeo britânicas elas foram tão inundadas com pedidos para que tivesse o filme em catálogo, que algumas chegaram até a colocar uma plaquinha na frente, tipo, não, nós não temos Laranja Mecânica. Mano, sabe por que boicotaram o filme? Porque no Reino Unido rolou uma parada de um estupro de uma mina em Lancashire, né? E os estupradores estavam cantando Singing in the Rain. E ainda rolou um moleque de 16 anos que ele espancou, né? Uma menina ainda mais jovem que ele. E o moleque tava usando uma roupa igual a do Alex, saca? Tipo, camisa, macacão branco, chapéu e coturno. E por essas e outras, o Kubrick ele, teve vários problemas, que rolou várias ligações e ameaças de morte, assim, para o diretor, né? Justamente por causa do conteúdo violento do filme, né? O que é meio irônico, né? Tipo, você ameaça o cara de morte porque você acha que é muito violento o filme. Bom, naquela cena, depois que o Alex troca uma ideia com o padre na prisão, né, da terapia do Ludovico, a gente vê uma cena dos prisioneiros andando em círculos, né? Então, ali eles estão recriando uma obra de 1890 do Vincent van Gogh que chama Exercício de Prisioneiros. Bom, o autor do livro, o Anthony Burgess, ele foi criado com uma educação estritamente católica romana, né? Apesar dele ter aí uma certa obsessão com o tarô. E ele originalmente escreveu seu livro como uma parábola sobre o livre-arbítrio cristão e o perdão, né? A sua opinião sobre isso é que para um verdadeiro cristão era preciso perdoar até os atos mais terríveis. Algo que Burgess sabia muito bem, pois ele sentiu na pele. Ele viu a sua esposa ser assaltada e espancada por soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial. E esse ataque resultou em um aborto da sua esposa e uma vida até a sua morte repleta de problemas psicológicos e ginecológicos. Bom, aquele linguajar que eles criaram, tanto no filme como no livro, né? Ele não é mero enfeite, não. Ele foi criado para transformar Laranja Mecânica, entre outras coisas, em uma cartilha sobre a lavagem cerebral, né? Que é o que acontece com a terapia Ludovico, né? Então, ao ler o livro ou assistir ao filme, no final de tudo isso você vai se deparar com um mínimo de um repertório da língua inglesa e russa, né? Que a linguagem é uma mistura de russo com inglês, né? E, segundo o autor, é assim que funciona a lavagem cerebral.
Então é isso mais ou menos o que rola em Laranja Mecânica. Se você tem uma opinião diferente, tem algo mais a dizer, escreve aí embaixo. E a proposta do Manifesto das 7, a gente assistir os filmes juntos e depois trocar uma ideia aqui nos comentários. Próximo filme que a gente vai assistir, na linha Kubrick, ainda vamos assistir De Olhos Bem Fechados. Se você ainda não assistiu o filme, corre lá pra ver e depois volta aqui. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e manifeste-se.